fato, a Bíblia é o livro mais importante, mas também a própria Bíblia relata mais outros livros. E o segundo que eu expliquei para vocês foi o livro da vida, não é? O livro que o Senhor registra aquilo que nós fazemos com tão grande salvação que recebemos dele por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O terceiro livro que nós vimos a semana passada, não é? É o livro que eu nominei o livro da nossa vida. É aquele livro que a Bíblia diz que é escrito quando nós ainda estamos sendo formados do ventre da nossa mãe. Amém? Temos um menininho ali que o livro dele está sendo escrito, não é? Porque ele está no ventre da Ju. Como é que é o nome mesmo, Ju? O Pedro, né? Então, o livro da vida do Pedro, o plano de Deus para o Pedro está sendo escrito, não é? Inclusive hoje eu creio que mais uma parte desse plano está sendo escrito. Amém? Tudo que Deus quer para o Pedro nessa vida, os dias que ele vai viver, qual é os dons, os talentos que Deus vai legar a ele, né? Qual a vocação dele, qual o lugar dele no corpo de Cristo. Você está me entendendo? Né? A cada dia Deus tem algo especial para o Pedro e está escrevendo. No nosso caso, já está escrito. Amém? Né? Esse nós vimos a semana passada, e hoje eu quero falar sobre o quarto livro de Deus para a nossa vida, que é o livro das nossas obras. Existe um livro nos céus, aonde as nossas obras, sendo elas boas ou más, elas são registradas. Amém? E a Bíblia diz que quando esse livro for aberto naquele dia, meu irmão, nós vamos dar conta a Deus até do que falamos em segredo, de toda a palavra inútil que falamos em segredo, não é? Então esse livro aqui é um livro sério, na verdade, a gente tem que ter cuidado, né? Com aquilo que fazemos e até com aquilo que falamos, e mesmo com aquilo que falamos, como dizem muitos aí, da boca para fora, não é? A palavra, ela tem poder. Não existe, para Deus não existe uma palavra da boca para fora, existe palavra. Amém? Não é? A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Amém? Então vamos falar sobre esse livro. Amém? Quem quer aprender sobre esse livro hoje? Levanta a mão. Então presta atenção, se você puder e quiser, anote. Amém? Vamos então para o texto base da nossa mensagem, que está lá no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel. Deixa eu trocar a água aqui pelo café. No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, do versículo 9 ao 10. Daniel, capítulo 7, do versículo 9 ao 10, eu vou ler na NTLH, diz assim: continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões que estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Já contei para vocês que em um determinado momento da minha vida eu estava lendo esse texto e já havia lido ele algumas vezes, mas me chamou a atenção aqui, né, o final do versículo 10, onde diz assim: começou o julgamento e foram abertos os livros. E pela primeira vez na vida eu perguntei, né, em pensamento para o Senhor: que livros são esses? Porque até então eu achava que eu seria julgado somente por aquilo que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Mas existem ainda outros livros, e aí eu resolvi, não é, procurar na própria Bíblia que livros são esses, não é? Então eu nominei os outros três, que é o livro da vida, né, o livro onde está registrado o nome daqueles que serão salvos, né, o livro que Deus escreveu para a nossa história, o livro da nossa vida,
E o terceiro livro, e o quarto livro, que é o livro das nossas obras, amém? O que nós faremos, né? E a recompensa ou a consequência que nós teremos por aquilo que fazemos, amém? Esse trecho do livro de Daniel, ele retrata a cena do julgamento final, onde o Senhor julgará todas as pessoas para a eternidade ou para a condenação. Mas, né, uma realidade muito importante que nós precisamos entender é que nós não passaremos somente por um julgamento. O Senhor, Ele tem o seu trono aberto todo dia para demandas, né? A gente sabe que no livro de Jó, por exemplo, retrata um desses dias, né? Que chegou o dia de reunir os servidores celestiais e apareceu quem lá diante do trono de Deus? Satanás, o nosso acusador, não é? Como as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, e esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Eu acredito de todo o meu coração que diariamente nós somos julgados pelo Senhor, não para a eternidade. Aqui fala desse julgamento final, mas diariamente nós somos julgados para recebermos de Deus as recompensas pelo bem que fizemos, pela vida que vivemos, ou para também recebermos, né, a correção, o castigo e a repreensão que precisamos de Deus para mudar a nossa vida. Porque essa é a dinâmica da educação que um pai dá para um filho, amém? E a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que Ele ama, assim como um pai corrige os seus filhos. Eu não sei como você corrige seus filhos, na verdade não sei nem se você corrige os seus filhos, mas se você não corrige seus filhos, você está sendo um péssimo pai, uma terrível mãe. Mas a correção se dá por meio de recompensas e por meio de castigo. Não é verdade, né? Quando a Lara, ela faz uma coisa certa, entendeu? Eu gosto de recompensar ela, eu recompenso ela com um sorriso, eu recompenso ela com uma expressão de aprovação, eu recompenso ela com um abraço, eu recompenso ela com um beijo, eu recompenso ela celebrando algo que ela fez, mostrando a minha alegria, a minha felicidade, não é? Mas quando ela faz, e muitas vezes também recompenso dando algo para ela, não é? Dando um presente, dando um salgadinho, levando ela para comer no Mac, não é? Eu falo para ela assim, amor, você vai poder escolher onde é que você vai almoçar, e é uma recompensa que eu estou dando para ela, você está entendendo? Mas quando a coisa sai do caminho, não é? Aí vem o quê? Aí vem a correção, vem a repreensão, que pode ser uma expressão de reprovação, pode ser a falta do abraço, pode ser a negação do carinho, pode ser até a negação do beijo, pode ser não dar algo que ela quer ou tirar algo que ela tem por um determinado tempo. Na verdade, pode ser até a vara, porque a Bíblia diz que a vara corrige e a vara tira a estultícia do corpo da gente, não é? Eu vejo, como nós andamos nesse mundo, nós vemos tantas pessoas, né, que são assim, que vivem nessa estultícia, né? Tantas pessoas mimadas, tantas pessoas inconsequentes, né? E eu olho assim, rapaz, faltou uma vara nesse couro aí, né? É muita estultícia, né? Falta de respeito, que as pessoas que brigam, que são inconvenientes, né? Que não tem sabedoria, que não sabe se portar num lugar, que não sabe conversar com as pessoas, que não sabe tratar os outros. E pensa, rapaz, faltou uma mãe e um pai aí com amor suficiente para corrigir essa criança com a vara, não é? E só que dela vai ter, né, a consequência muito pior na vida, né, dos insucessos, né? E o Senhor faz assim com a gente também, né? E todo bom filho, ele gosta de receber a aprovação do pai. Sempre quando a Lara faz alguma coisa que ela sabe que eu gosto, ela me chama para ver. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, não quer nem ir, ela pega pela mão, papai, vem aqui, e ela quer mostrar, porque ela quer que eu veja, porque quando eu vejo, ela sabe que vai ter pelo menos um gesto de aprovação, pelo menos um parabéns. E ela fala assim para mim, papai, eu não mereço um parabéns. Eu falo, claro, filha, né? Foi ontem, ela arrumou o quarto dela. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que ela fez foi me pegar pela mão, papai, vem ver o meu quarto. Eu cheguei logo de fome em casa, queria comer o mundo quando eu cheguei em casa, não é?
E ela já foi me encontrar, falou assim, papai, eu quero ir. Me levou lá, me pegou pela mão, me levou no quarto dela, porque ela queria mostrar a obra que ela fez. Ela queria os parabéns, ela queria o abraço. Na verdade, eu confesso para vocês, irmãos, e eu creio que Deus é assim também com a gente, que eu fico mais feliz pela alegria, pelo esforço que ela tem de mostrar o que ela fez, do que pela perfeição do que ela fez. Não é? O que é isso? Isso é uma pessoa que procura a aprovação do Pai. E nós temos que ser assim com Deus, né? Diariamente nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar. Segundo o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15, nós precisamos fazer todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, não é? Só que muitos filhos hoje, porque não fazem isso com o seu pai, porque não fazem isso com a sua mãe, não é? Não foram ensinados a isso, porque o seu pai, a sua mãe talvez, né, não cria ela dentro dessa dinâmica bíblica, salutar de correção, ela acaba também não fazendo isso com Deus. Ela não busca a aprovação de Deus. Ela não chama o Senhor, Senhor, olha o que eu fiz hoje, Senhor. Será que eu não mereço um parabéns do Senhor? Né? Eu fiz para te agradar, né? Senhor, eu fiz porque eu quero a sua aprovação, né? Será que nas suas orações diárias, assim, você chega a pedir para Deus, Senhor, como eu quero ser aprovado pelo Senhor hoje? Me ajuda, me mostra o que o Senhor quer, me fala o que o Senhor gosta, me dá discernimento da tua vontade, para que eu possa fazer algo só para agradar ao Senhor, para mostrar para o Senhor, e só um parabéns, eu já estou feliz, só de saber que eu sou aprovado pelo Senhor, só de saber que o Senhor se agrada com aquilo que eu estou fazendo, eu já fico feliz, não é? Isso tem faltado na nossa vida, tem faltado, não é? Como filhos mimados, como filhos de quem não foi tirado a estultícia do seu corpo, né, a tolice da sua mente, nós buscamos em Deus somente aquilo que nos agrada, ou não é verdade? Né? Nós buscamos um Deus que nos agrada, nós buscamos uma congregação que nos agrada, gente, nós buscamos até um culto que nos agrada, entendeu? A coisa menos significante para mim, né, de tudo o que eu ouço dentro da igreja, é quando o irmão fala assim para mim, pastor, hoje eu não gostei muito do culto não, o culto não estava legal. Irmão, sinceramente, entra no ouvido e sai, porque eu não falo para não, às vezes para não igual o irmão, né, dependendo do irmão até eu falo, mas quando a pessoa não está preparada para ouvir eu não falo, mas a vontade de falar é assim, mas nós não fizemos esse culto para você, eu não saí da minha casa, eu não vim para cá, não organizei junto com os irmãos o que está acontecendo aqui para cultuar você, para cantar uma música que te agrade, para fazer uma oração que te agrade, para pregar uma palavra que te agrade. Eu não sei você, mas eu estou fazendo tudo isso para agradar a Deus. Se agradando a Deus eu também consigo agradar alguém, eu fico feliz, porque eu não tenho prazer em desagradar ninguém, mas acima de tudo nós fazemos isso para Deus, para o Senhor, ou não é verdade, né? Então pessoas elas buscam, né? E tem muitas pessoas perdendo, né, tudo que Deus tem para elas, porque estão atrás de pessoas que agradem, de congregações que agradem, de cultos que agradem, de pregações que agradem, né? Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não são ensinadas a buscar a aprovação de Deus, porque as pessoas não entendem que diariamente elas são julgadas para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a maldição, para a recompensa ou para o castigo. E tem um alerta muito importante, que nós precisamos fazer de tudo. Fazer o quê? De tudo, todo o possível para conseguir não só a aprovação, mas a completa aprovação de Deus, porque somos testados todo dia, né? Nós prestamos uma prova para o Senhor. Não sei quando você vai prestar uma prova
para algo importante na sua vida, acho que você tem que saber qual é a matéria que cai e você tem que estudar essa matéria, não é verdade? Sim ou não? Né? Porque você tem desejo de ser aprovado. Por que isso não acontece também com Deus? E esses 4 livros são os livros que Deus usa para olhar para você e ver se Ele vai te aprovar ou se Ele vai te reprovar. Primeiro, a Bíblia. Segundo, o livro da vida. Segundo, o livro da sua vida, não é? E terceiro, o livro das suas obras, amém? E hoje nós falaremos sobre esse livro, que é o livro das suas obras, que é o 4º livro que Deus vai abrir para nos julgar diariamente e principalmente também naquele dia, não é? Eu gosto muito, quando eu vou prestar algum concurso importante, eu gosto muito de fazer simulado, porque os simulados me ajudam a saber se eu estou bem para chegar na prova final, sim ou não? Então todo dia é um simulado de Deus para a nossa vida, meu irmão, não é? Mas vai ter um dia que vai ser a prova valendo a eternidade, e aí você tem que estar pronto, amém? Então prepare-se para esse dia, e eu quero falar para você sobre esse 4º livro, então, que será aberto, que é o livro das nossas obras, amém? Vamos ler então Apocalipse 20, versículo 12, eu vou ler na NTLH. Diz assim: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes. Todo mundo morre. Olha para o seu irmão e fala assim: todo mundo morre. Tu importante ou humilde, todo mundo morre, amém? E estavam de pé diante do trono, foram abertos livros, ó, ao plural, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Então tem um livro que será registrado o que você faz, todas as suas ações, tudo que você constrói, tudo que você não constrói, ali vai estar escrito, estou orientando e vai te julgar, entendeu? Mas primeiro é importante nós sabermos quais são as obras que o Senhor quer que nós façamos, amém? Existe uma obra que o Senhor quer que a gente faça, e a Bíblia chama essas obras de boas obras. Então, se o Senhor classifica um conjunto de obras, um compêndio de obras, e chama ela de boas obras, eu acredito que tem uma outra lista, que Ele nominou as más obras, amém? Essa é uma grande realidade, não é? Eu tenho como pai, eu tenho que fazer uma boa obra na vida das minhas filhas, né? Aí em Malaquias, no capítulo 2, né, o profeta faz uma pergunta e dá a resposta a essa pergunta. Ele fala assim: não é verdade que Deus fez somente um ser de carne e espírito? Sim, de toda a criação, só um ser tem em si carne e espírito, os outros só espírito, e os outros só carne. Os anjos, os seres celestiais, são só espírito, e os animais são só carne, e nós somos a mistura do material com o espiritual, amém? E aí ele faz outra pergunta, e a pergunta é: o que é que Deus quer deles? E ele dá a resposta: que tenham filhos que sejam dedicados a Deus. Rapaz, então eu, como pai, eu tenho que fazer com que os meus filhos sejam dedicados a Deus, e tudo que eu faço com elas é em função de elas crescerem e se tornarem mulheres dedicadas a Deus. Então, se eu fizer essa obra na vida delas, eu fiz uma boa. E se eu fizer outra obra, então eu fiz uma má obra na vida das minhas filhas. E não são poucos pais que fazem obras na vida dos seus filhos que afastam eles de Deus.
que não prepara eles para serem de fato pessoas que crescerão e serão homens e mulheres, acima de tudo, dedicados a Deus. É ou não é verdade? Você que é pai e mãe aí, essa é uma obra, e uma boa obra, muito importante. Amém? Então, existe um conjunto, de boas obras. Eu quero falar para você, primeiramente, hoje aqui, quais são as boas obras, Que boas obras são essas que o Senhor quer que a gente faça, Na semana passada, nós vimos que nós temos um chamado duplo. Quem lembra isso? Nós temos uma dupla vocação, Nós temos uma vocação espiritual e nós temos uma vocação social. A vocação espiritual a gente dá nome de chamado, e a vocação social a gente dá nome de vocação mesmo, Ou seja, o Senhor quer que cumprimos duas missões: uma missão espiritual relacionada à sua igreja, e outra missão social relacionada ao seu reino. Porque entenda uma coisa: a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus ele é eterno. A igreja não é eterna. Ele teve dia para começar há 2000 anos atrás, aproximadamente, e tem dia para terminar. Quanto tempo? Não sei. Só sei que desde que ele foi, ele disse que vem logo, não é? Então logo ele deve estar por aí, não é? Batendo a porta, amém? Saltando pelos montes, num cavalo branco, aquela coisa toda, Então, a igreja não é o reino. A igreja, ela é a embaixada do reino, porque os cristãos, aqueles que se tornaram igreja, eles são embaixadores de Cristo, Uma embaixada, ela tem um trabalho dentro da própria embaixada, mas ela tem um trabalho na outra nação, não é verdade? Defender os interesses, da sua nação. Nós temos também esse chamado duplo. Nós temos um trabalho espiritual relacionado à igreja, que a Bíblia diz que é o ministério da reconciliação, Todo salvo, Deus espera que se torne nas mãos dele um instrumento para a salvação. Essa é a nossa missão primária, e essa é a missão comum a todo aquele que nele crê. Todos nós temos esse ministério, todos nós temos esse trabalho, porque ministério na Bíblia significa trabalho, significa serviço, sim ou não? E como eu expliquei para você semana passada, toda aliança envolve um serviço que deve ser feito. Toda aliança envolve um trabalho, sim ou não? Quem se considera romântico aqui? Levanta a mão. Só a Nath, quem mais? Olha, também se considera romântico? Quem se considera romântico? Aí, ó, o Yuri. Yuri romântico, hein? A pastora Eliane romântica também. O pastor Marquinhos romântico. Olha aí, a Arruda também é romântica. Entendeu? Pastor, o nome dela é Arruda, não, que ela é mulher do Rude, então ela é Arruda. Quem mais considera romântico aí? Deixa eu ver. Ô Celina, tu tá arrumando o cabelo ou tá levantando a mão? Eu acho que ela não teve coragem. Celina não quer admitir que é da romântica. O Lucas é romântico, Lucas? Mais ou menos? Então, geralmente os românticos, eles casam pensando assim: rapaz, a minha vida vai ser, aquela coisa, aquele carinho, aquele elogio, vou dormir de conchinha todo dia. É ou não é verdade? E essas pessoas geralmente não estão preparadas para o trabalho que o casamento dá. Casamento dá trabalho para o homem? Casamento dá trabalho para a mulher? Sim ou não? Bastante. É ou não é verdade? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você é preguiçoso,
faça um favor para você mesmo, não case. Você vai sofrer, meu irmão. Você vai sofrer, mas vai sofrer de verdade. Você está me entendendo? Né? E se for homem, sofre mais. Porque o homem tem uma tolerância muito maior à preguiça da mulher do que a mulher com a preguiça do homem. Não é, cara, gente, as irmãs não têm tolerância com preguiça de homem, não. Mas não aguenta ver um parado. Irmãs, qual de vocês aguenta ver um parado? Aguenta ver um parado? Não aguenta. Entendeu? Você quer afligir o coração da sua esposa, senta no sofá. Rapaz, se ela te ver no sofá, ela fica aflita. Ela começa a andar de um lado para o outro, entendeu? Ela começa a desfilar para ver se você percebe. Você já percebeu isso? Eu me faço de louco, ela começa a passar assim para o lado do outro. Mexe nas panelas. E faz assim para você, assim, ó. Se você não se mexe, ela começa a ficar nervosa por dentro. Mas esse é outro assunto, não vou falar disso hoje. Deixa eu tomar café. Mas resumindo, toda aliança envolve um serviço. A pessoa que não está disposta a cumprir o serviço da sua aliança, ela vai se tornar uma pessoa infeliz. Ela vai se tornar uma pessoa infeliz. Vai. Você está me entendendo? Hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver mulher falar assim: eu não sei cozinhar, eu não quero cozinhar. Filha, não casa. Ou seja rica. Mas você vai ter que arrumar uma escrava para ficar 24 horas com você dentro de casa também. Entendeu? E tem homem que não sabe trocar gás, sabia disso? Não sabe trocar um gás, meu irmão. Tem gente em casa, acaba o gás. O cara nunca comprou um gás da vida e não sabe trocar gás. Aí ele liga para a mãe dele, porque tem vergonha de ligar para o pai: ô mãe, como é que troca um gás? Gente, por incrível que pareça, existe esse tipo de gente. Oi, meu amor, que não sabe trocar gás, não sabe trocar um chuveiro, tem medo de ligar o disjuntor de energia quando cai, põe luva, pega uma chave de fenda e fica assim, ó. Homem, quer dizer, do sexo masculino, né? Mas também isso é outro assunto. Então, toda aliança dá um serviço para a gente. A nossa aliança com Deus nos dá duas naturezas de serviço. Um serviço relacionado à salvação, um serviço relacionado à igreja, ao corpo dele, ao corpo de Cristo. Um serviço relacionado à congregação, onde nós congregamos, não é verdade? E o outro serviço é o serviço na sociedade. Assim como o Senhor tem uma posição para nós no seu corpo, tem uma função para nós no seu corpo, Ele também tem uma função social para a gente. E é essa função social, é através dessa função social que o Senhor vai expandir o reino dele. Já expliquei para vocês semana passada, não vou explicar isso de novo. Mas se você atende, não é, essas duas naturezas ministeriais, faz o serviço da reconciliação, o ministério da reconciliação, e faz o serviço para a expansão do reino, através da sua vocação, sendo luz para o mundo, sendo sal para a terra. Rapaz, essas são as boas obras que o Senhor quer que você faça, e por elas você será recompensado. Amém? Outra coisa importante sobre as boas obras é que faz as boas obras quem entende o propósito da salvação. Se você tem resistência com as boas obras, é porque você ainda não entendeu o propósito da salvação. A salvação, ela tem um objetivo eterno. Amém? E você deve trabalhar aqui nesta terra
em função de um objetivo eterno. Olha o que está escrito lá em Efésios 2, 9 e 10. Eu vou ler na NTLH. Diz assim: a salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ou seja, a salvação não vem por obras, amém? Ninguém é salvo porque faz alguma coisa. Nós somos salvos porque Jesus fez, e nós decidimos nos sujeitar ao senhorio dele. Decidimos nos tornar propriedade dele, porque ele disse que ele nos comprou e pagou por cada um de nós um alto e bom preço. E quando você aceita ser dele, pertencer a ele, o Espírito Santo vem sobre você como selo de propriedade, te marca como propriedade exclusiva do Senhor, amém? Esse é o primeiro motivo pelo qual o Espírito Santo vem sobre a vida de qualquer ser humano, para nos selar com, sabe aquela marca que coloca no boi? Pá! Aquela marca de fogo, com ferro em brasa. O Espírito Santo tem como primeiro papel na nossa vida, primeira função na nossa vida, nos marcar, nos selar, amém? O segundo é a garantia das promessas, nos dando a esperança, amém? O terceiro é a manifestação dos dons dele, né? Nos capacitando para fazer a boa obra, é a ferramenta que a gente precisa para fazer a boa obra, amém? Pastor, eu queria que o senhor me desse uma receita assim, para que eu fosse uma pessoa cheia dos dons do Espírito Santo, né? Aí, geralmente as pessoas esperam que eu fale assim, pastor Marquinhos, não, você tem que ir num culto tal dia, que é o culto do Espírito Santo, que é o culto do dom do Espírito Santo, entendeu? Cada um dá um nome para esse culto, né? Culto do Espírito Santo, culto do poder, culto do rodopio, culto do peão, e aquela coisa toda. Mas só existe uma receita para isso. Quem quer aqui quer aprender essa receita de verdade? Quem quer ser cheio dos dons? Precise deles. Qual é a receita? Precise deles. O Senhor não é um pai que mima os seus filhos. O Senhor não dá só para satisfazer nossas vontades. O Senhor não dá só porque a gente quer ter. Senhor, eu queria tanto ter o dom da palavra de conhecimento. Aí, o Senhor pergunta assim, imagina, para quê? Não só para ter. Eu não quero de fato assim cuidar de ninguém. Eu não estou interessado na salvação das almas. Eu não me preocupo com isso. Eu nem oro para que almas sejam salvas. Não é verdade? Eu quero ter o dom. Eu acho bonito o meu pastor pregar. E como eu queria pregar que nem ele, entendeu? Me dá um dom. É mais ou menos, que nem o Simão lá, o de Samaria lá, ele viu os apóstolos botando a mão na cabeça das pessoas e elas recebiam, o dom do Espírito Santo. E ele pensou assim, rapaz, que legal, eu quero fazer igual. Aí ele foi lá para Pedro e João, ei, me dá esse dom aí. Eu até ajudo vocês financeiramente se vocês me derem esse dom. O que Pedro falou para ele? Você tem uma inveja amarga no seu coração, você vai para o inferno, entendeu? E tem muita gente na igreja que quer dom porque vê Deus usando alguém. Rapaz, como eu acho legal, a pessoa assim que Deus mostra as coisas, eu queria ver também. Sai para lá, Simão. Mas como eu queria pregar, porque eu vejo alguém pregando. Não é verdade? Porque quando você vê um pastor pregando, meu irmão, é que nem você vê um cisne na lagoa. Você vê ele flutuando assim, pensa que a vida dele mas lá embaixo, ó. Como ele tem pena, você não vê ele suando, não é verdade? Você não vê o esforço, você não vê as piranhas pegando as patas dele lá, faltando um dedo, as traíras, que tem traíra no lago chamado igreja também, e no mundo tem tubarão, não é verdade? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, Isso é outra história, vamos deixar para lá, vamos falar de boas obras, não vamos falar das más hoje, amém? Então nós não somos salvos por obra, mas olha o que diz no 10,
pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa vida em união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então por que o Senhor te salvou? Tem vários motivos. Não são tantos, alguns, na verdade. Mas um deles é para que você, por gratidão de ter sido salvo. Porque se você foi salvo, alguém de carne e osso, usado por Deus, foi fazer uma boa obra na sua vida. Quem foi essa pessoa? Alguém foi lá. Ou você estava um dia em casa assim, vendo Fantástico, e pensou assim: rapaz, decidi ser de Jesus, decidi ser salvo. Foi assim que você virou crente? Foi assim que você foi para a igreja? Como é que você foi, meu irmão? Alguém orou por você, alguém jejuou, alguém clamou. Não, na verdade, alguém aceitou fazer esse serviço. E no meu caso foi um serviço duro, meu irmão. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Não, na verdade. Então, meu irmão, você não foi salvo pelas obras que você fez, mas você foi salvo através das boas obras que alguém fez. Senão você não estava aqui. E o mínimo, olha aqui para mim, o mínimo que o Senhor espera de você é que você dê de graça aquilo que de graça você recebeu. Então quem não entende a salvação, quem não entende o propósito da salvação, fica nessa frescura gospel, que é uma frescura gospel, uma frescura evangélica. Não, pastor. Aí ele pega os 5 ministérios, né? Não, pastor, mas é que eu não tenho chamado de evangelista. Meu irmão, deixa de ser burro, de ser tongo. Pelo menos lê a Bíblia. Se por acaso você for para o inferno, pelo menos vai sabendo por quê. Você está entendendo? Vai sabendo por quê. Já vai preparado. Você está me entendendo? Já faz um estágio. Vai para a praia sem protetor solar. Para começar, né? Vai que endurece o couro um pouco antes, né? Arranca os dentes. Você sabe que naquele dia quem não for salvo vai ver choro e ranger. Então eu imagino que esfregar gengiva na gengiva é mais tranquilo que esfregar dente no dente. Deve dar menos aflição. Então já arranca os dentes, já começa a se preparar para o inferno, né? Porque tem crente que está andando pelo caminho, entrou pela porta larga, pelo caminho fácil, que leva à perdição, mas acha que está se preparando para ir para o céu, e não está. Outra coisa, faz as boas obras quem entende o valor da eternidade. Gente, isso aqui é fantástico. Quem entende o valor da eternidade, rapaz, está disposto a fazer boas obras. Você está me entendendo? É a mesma coisa, né, gente? Vamos trazer para um aspecto natural agora. Quem entende o valor do dinheiro, tem disposição a trabalhar, tem ou não tem? Sim ou não? E quem não entende o valor do dinheiro? Ele só quer as coisas e fica pedindo para os outros, não é verdade? Né? Está mais parecido para o filho da sanguessuga que com o filho de Deus, não é verdade? Como é que chama o filho da sanguessuga? A sanguessuga tem 2 filhas. Como é que é o nome da primeira? E da segunda? Elas são gêmeas, olha só que legal. Não é? A pessoa que não tem disposição em fazer nada, que só pede, ela não é filho de Deus, filho da sanguessuga. Quem quer aprender a você testar a pessoa, se ela é filho de Deus ou filho da sanguessuga? Quem quer aprender aí? Vou te ensinar agora. Pede alguma coisa para ela. Se ela fechar a cara, não quiser fazer, dá desculpa. É filho de quem? De Deus ou da sanguessuga? Da sanguessuga. Repreende a sanguessuga em nome de Jesus, né?
para não, né, sugar a sua alma. Amém? E na igreja é cheio de gente sanguessuga, meu irmão, né? Porque as pessoas do mundo, eles olham para os crentes assim que nem nós, né, Zaba? E pensam assim, ó, você é obrigado a me ajudar. Entendeu? Eu me lembro que um dia chegou um rapaz na igreja, disse: pastor, eu preciso disso. Eu falei: não tenho, não posso te ajudar. O senhor não é pastor? Eu falei: sou. Então o senhor é obrigado a me ajudar. Eu falei: tu está louco? Quem que me obrigou a te ajudar agora? Não sou kardecista? Kardecista que é obrigado a fazer caridade. Eu sou obrigado a pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. E na ação de pregar o evangelho, se para você aceitar Jesus é preciso que eu te ajude, eu vou te ajudar. Mas te ajudar para você continuar essa vida torta, não. Entendeu? Eles pensam isso da gente. Então eles vêm nessa expectativa, né? Que a gente é obrigado a ajudar eles, né? Nós somos obrigados a pregar o evangelho, amém? Então faz as boas obras quem entende o valor da eternidade. Mateus 6, 19, 21 diz assim: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, aonde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu. Irmãos, é fácil ver se o coração de uma pessoa está na eternidade ou nas coisas temporais. É fácil ver. Uma pessoa que o coração dela está nas coisas eternas, ela quer recompensas eternas, sim ou não? Ela junta tesouros aonde? A Bíblia não está dizendo que a gente não precisa juntar recursos na terra. Ela está dizendo que a gente tem que priorizar juntar os recursos nos céus. Você está me entendendo? Meu irmão, eu penso assim, ó, ser pobre uma vida inteira é bom? E pela eternidade? Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Quem já ouviu falar do famoso galardão? O que é o galardão? O que é o galardão? Recompensa pelo quê? E quais são as boas obras? Quais são as boas obras? A vocação dupla que nós temos, não é verdade? Sim ou não? Eu me esforço para ser luz do mundo, sal da terra. Eu me esforço para levar a salvação às pessoas e para ensiná-las a viver a vida de um salvo. Você está me entendendo? Eu fico imaginando as recompensas que eu vou ter. Às vezes eu olho, a minha conta, ela está meio baixa assim, eu fico meio aborrecido, mas eu começo a pensar no céu. Eu fico pensando na minha conta no céu. Minhas aplicações celestiais, meus investimentos eternos, meus ativos espirituais. Rapaz, eu começo a olhar assim, eu faço assim, sabe, Marcos Paulo, uma conta de padeiro assim, entendeu? E eu já estou no céu, eu acho, classe média alta. Na terra eu estou classe média baixa, mas no céu eu já estou classe média alta. Mas como está rendendo, e eu continuo fazendo, e pretendo ver até meus 80 anos, então tenho aí pelo menos, 31 anos pela frente ainda. Rapaz, eu pelo menos milionário na eternidade. Entendeu? Aí você que tem preguiça, que não quer fazer nada, porque um dia está frio, porque um dia está cansado, porque o outro dia está aborrecido, porque outro dia brigou com a mulher, outro dia o cachorro ficou doente, outro dia o filho teve febre, e no outro dia trabalhou a semana muito e está muito cansado, e no outro dia gastou demais e não tem dinheiro. Aí você vai me ver lá no céu, não sei se lá vai ter Porsche, mas andando de Porsche nas ruas de ouro de Jerusalém. Você vai pensar assim aí, ó, Deus deu preferência para o César. Mas ó,
pregando o evangelho, fazendo discipulado, expulsando o demônio, ajudando os irmãos, aconselhando, orando. Não é verdade? Né? Recompensa. Faz boa obra quem dá valor à eternidade, quem entende a importância da eternidade, quem entende o valor da eternidade, não é? Eu também trabalho para juntar uma herança aqui na minha terra e deixar um entesouramento para as minhas filhas. Isso é mandamento bíblico. Os pais entesouram para os filhos. Mas acima de tudo, eu estou aqui preparando a minha eternidade. O Senhor me deu a eternidade. E está construindo uma casa para mim lá, uma morada para mim lá, mas Ele me dará recompensas, amém? E para você também. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15 diz assim: se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, o dia trará a luz. Ou seja, tem uns que nem constroem, mas aqueles que constroem, o Senhor diz que constroem com materiais que vão gerar uma recompensa eterna e com materiais que não vão gerar uma recompensa eterna. O Senhor está comparando a nossa boa obra a uma casa onde os alicerces já estão prontos. Esse alicerce quem pôs foi quem? Foi Jesus, através dos apóstolos. Ele está comparando isso. Mas ele diz que nesse alicerce, aqueles que fazem as boas obras, porque tem uns que nem fazem, são indigentes espirituais, não têm casa, não estão construindo nada, vivem à margem do plano de Deus, marginalizados espiritualmente por si mesmos, vivem à margem do plano de Deus. O que é melhor? Morar lá no Batel ou na Vila Barigui, na beira do contorno leste? O que é melhor? Onde é que tem mais infraestrutura? Onde é que tem mais segurança? Né? Está à margem. Amém? Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia com D maiúsculo, o dia lá de Daniel que a gente viu, trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que aprovará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Olha que interessante. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Gente, do que ele está falando aqui? Do que ele está falando aqui? Então, mas o que é alguém que escapa? O que é isso aqui, ó? Será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Me ajuda aí. Ele está fazendo alusão à construção de uma casa. O alicerce está pronto, tem que construir e vai vir um fogaréu. Sim, mas o que ele está dizendo aqui? Ó? Essa pessoa que fizer uma obra que o fogo vai destruir, ela vai ser salva. Ou seja, ela vai para o céu, vai para a eternidade. Mas ela vai ser salva como alguém que escapa através do fogo. O que quer dizer isso aí? Sem nada. Nós estamos construindo casas. Naquele dia, eu imagino a minha mente assim, Jesus com um lancha-chama celestial. Uma temperatura assim de uma supernova. E ele vai fazer assim, ó. Ele está dizendo assim que tem pessoas que quando dava aquele, sabe que as cidades antigas assim, que era tudo emporeiladinho um no outro assim, e pegava fogo e ia queimando tudo, e aquela pessoa saiu viva, só com a roupa e às vezes queimada.
A pessoa está viva, mas ficou sem. Tem gente que vai receber a salvação, mas vai ficar sem nada, como se tivesse passado por um incêndio. Passou por um incêndio, mas continua vivo. Ficou sem nada. Eu quero ir para o céu, mas para mim não importa só ir para o céu. Para mim importa também como eu irei para o céu. É por isso, esse é um dos motivos que eu prego para você esse tipo de mensagem. Dificilmente você vai ver uma mensagem minha e você vai ser de um culto alegre e feliz da vida. Você vai ser daqui pensativo, aborrecido, vendo quão mal você é, para que você tome a decisão de mudar de vida. Porque o que eu quero construir dentro de você com a mensagem que eu prego é algo que o fogo não vai destruir. Primeiro, que eu gosto de você. Eu poderia até cantar aquele hino para você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você vale sim, Jesus pagou um preço por você, né? Eu gosto de você. E segundo, meu irmão, porque através da sua vida eu posso ter um galardão lá no céu. Sabia disso? Eu posso ter um galardão lá no céu. Eu olho para alguns irmãos que eu já discipulei, pastoreei e ainda pastoreio. Eu olho para eles, Gabriel, e penso na minha conta celestial e canto aquela musiquinha. Tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirim, tim, tim. Ó, mais uma moedinha no meu cofre celestial. Você está entendendo? É o galardão. Apocalipse 22, 12 diz assim, irmãos: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Meu irmão, se você tem disposição para se gastar e se cansar para conquistar algum bem material nessa terra, você pelo menos deveria ter 10 vezes mais para ajuntar riquezas do céu. Lá a ferrugem e a traça não destrói. Lá ninguém consegue arrombar e roubar o que é seu. Deixa eu contar para você uma coisa. De fato, de verdade, a única coisa que é sua mesmo e que ninguém pode te tirar é o seu tesouro no céu. O resto não é seu. E por mais que seja, como diz Salomão, um dia você vai morrer e vai ficar para os outros. Você está me entendendo? E você não sabe se ele vai ser um tolo ou se ele vai ser um sábio, mas vai ficar para os outros, porque de fato não é seu. Se o Lula quiser, ele tira o que é seu, como o Maduro tem tirado dos venezuelanos. Se uma doença quiser, tira o que é seu. Se a morte quiser, tira o que é seu. Sim ou não? Se um louco quiser e Deus não proteger, alguém tira o que é seu. Não é verdade? Então, de fato, a única coisa que você tem, se é que você tem, se não tem, tem que ter logo, é o seu tesouro no céu. E eu quero compartilhar algo com você que agora que está relacionado à minha fé, amém? Eu quero compartilhar com você algo que está relacionado com a minha fé particular, beleza? Eu creio de todo o coração que o nosso tesouro no céu é lastro para tudo que Deus nos dará nessa terra. Eu não sei se você já estudou economia, se você entende de moeda fiduciária, essa moeda aqui, né? Real, dólar, ien, libra, né? Toda moeda de cada país tem que ter um lastro. O que é um lastro? É algo que garanta o seu valor. Se uma moeda não tem um bom lastro, ela frente
as outras moedas, ela perde o valor. Por exemplo, qual moeda fiduciária que tem um lastro melhor? O real ou o dólar? Por que você sabe disso? O que vale mais? Um real ou um dólar? Por que um real vale menos do que um dólar? Por quê? Porque o lastro do dólar é melhor, é mais garantido. Antigamente, o lastro era o ouro. Um país só podia emitir um valor de moeda equivalente ao que ele tinha de ouro no cofre. Ouro, o metal precioso. Entendeu? E o dólar se tornou a moeda de negócio no mundo por causa disso. Porque a proposta dos americanos era assim: você é lá do país dos pigmeus, o Rodrigo, né? Em vez de você guardar ouro, você compra dólar. A hora que você quiser, você me dá o dólar e eu te devolvo o ouro, porque era uma troca equivalente. Hoje não é mais assim, e eu não tenho tempo de explicar para você como funciona, porque é mais complexo. Mas se não tem lastro, aquilo que você faz não gera valor. E eu creio que, segundo as riquezas que nós acumulamos nos céus, Deus nos recompensa com riquezas materiais. É equivalente. Você está me entendendo? Por isso que muitos crentes não têm nada nessa terra. Ou se tem, não conquistaram pelos métodos sagrados. Que a Bíblia diz que a bênção de Deus traz prosperidade, e com ela não vem junto o dolo, não vem junto o sofrimento, não vem junto o mal, não vem junto a angústia. Você está me entendendo? É algo que só faz bem, não faz mal nenhum. E eu acredito. Se você não quiser acreditar, não precisa acreditar, mas pelo menos vá conferir na Bíblia se eu estou crendo certo. E se você descobrir que eu creio do jeito certo, copie minha crença para você. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, você tem imitado a minha fé. Imite aquilo que é bom. Amém? E são esses os livros que o Senhor, naquele dia, e também dia após dia, usa para julgar a nossa vida e determinar as recompensas ou os castigos, a bênção ou a maldição dele sobre a nossa vida. E ele disse para o povo dele: coloco hoje diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam para sempre. Meu desejo como seu pastor é que diariamente você passe nessa prova. E você tem, além de ter eu na sua vida para te ajudar, e os líderes, você tem o próprio Espírito de Deus dentro de você, que te ajuda diariamente nas suas fraquezas, a fim de que você seja aprovado pelo Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Senhor, pela ação do Teu Espírito, gera em nós